Eu tinha muita vontade de fazer direito, ó. Fazer direito, Carlos? Perdão, professor, desculpa. Boa noite. Então, iniciamos aqui a nossa aula com o Carlos manifestando aí a a Ainda sua estou aqui no intenção. trabalho. Ainda estou aqui no trabalho. Aí, a P. Exatamente, muito bem, Carlos. Boa noite. Boa noite. Então, a gente vai iniciar agora, né, nossa aula sobre os conceitos fundamentais de sociologia compreensiva do Max Weber. Como eu explicava para vocês, eu fiz essa apresentação, ela está lá já disponível, e ela vai ter os conteúdos da aula 11, 12 e 13, as aulas sobre o Max Weber, tá bom? Então, rememorar aqui um pouquinho, né? Essas reflexões que a gente já trabalhou, a discussão, então, muito importante que o Weber traz, né, lá no texto do Gabriel Kuhn, onde ele chama a atenção para essa discussão sobre o objeto do conhecimento, né, que, como foi dito na aula anterior, né, o objeto do conhecimento social não se impõe à análise, como já dado, mas é constituído nela própria, né, através dos procedimentos metódicos do pesquisador. Não se pode presumir que a realidade social empírica tomada como um todo tem uma ordem interna e leis gerais capazes de impor a qualquer pesquisador a simples busca da fidelidade a ela. A tarefa do conhecimento científico consiste na ordenação racional da realidade empírica, ou seja, não se trata de reproduzir em ideias uma ordem objetiva já dada, mas de atribuir uma ordem a aspectos selecionados daquilo que se apresenta à experiência como uma multiplicidade infinita de fenômenos. Eu vou retomar aqui esse argumento, porque ele é muito importante para que vocês compreendam os conceitos de sociologia compreensiva. O Weber ele vai trabalhar com uma ideia de que a realidade ela é sempre uma experiência muito abrangente. Ela em si não tem um ordenamento, ela em si não tem um fim, não tem um destino, certo? A realidade social ela se constitui pelo meio das ações de pessoas que agem e interagem umas em relação às outras. A gente vai entender isso a partir dos conceitos que não visam abarcar a realidade como um todo, mas tratar de aspectos fenomenológicos dessa realidade que pode ser compreendida por meio de um estudo racional das suas características, dos acontecimentos, sobretudo dos sentidos, que são os sentidos atribuídos pelos sujeitos, pelos agentes, em sua conduta no mundo social. Então, não existe, na perspectiva do Weber, um a priori, algo que seja um atributo dessa realidade que pesquisadoras e pesquisadores vão perseguir. O que existe é a realidade em si. Essa realidade eu posso compreender, eu posso entender, eu posso buscar a partir do estudo sistemático de um determinado fenômeno, certo? Na perspectiva dessa sociologia compreensiva, o papel da sociologia é justamente entender o sentido, né, dos acontecimentos, das relações, das ações das pessoas, como eu falei, uma em relação às outras. A gente vai, então, entender isso, entender essa questão, a partir de conceitos, e aí sim, conceitos que o Weber julga fundamentos, tá? Não fundamentos da sua concepção de sociologia, tá bom? Como eu disse para vocês já, ela dialoga em muitos aspectos com aquilo que fez o Marx, com aquilo que fez o Durkheim, mas ela também se distingue por conta desse cuidado que o Weber e desse peso que o Weber dá à questão da subjetividade.
que está aí na ideia de que a socióloga ou o sociólogo estudam o sentido dado pelos agentes em suas ações e relações sociais. Tá bom? A sociologia, né, em sua perspectiva compreensiva, ela é uma ciência que compreende interpretativamente o sentido das ações e relações sociais. Este sentido das ações é o sentido dos fatos sociais do Durkheim? Não. Certo? Não há, nem nos primeiros trabalhos do Marx, nem nos trabalhos do Durkheim, uma reflexão sobre o sentido subjetivo da ação e das relações sociais. Há indicações disso. O Durkheim estuda as representações coletivas. Vocês vão discutir essa temática nos próximos cursos, tá? Então, tem lá uma reflexão sobre as representações coletivas no pensamento do Durkheim. O Marx fala, né, das categorias do pensamento e fala das relações sociais, mas ainda ali não há um desenho como o objetivado, né, como o desenvolvido, elaborado pelo Max Weber, que vai dizer que a sociologia, né, ela busca compreender interpretativamente o sentido das ações e relações sociais. O sentido é sempre o sentido subjetivamente visado em uma realidade, um caso histórico ou um tipo puro construído pelos agentes. Não se trata de um sentido objetivamente correto ou verdadeiro. Isso é super importante. Aqui é importante a gente entender uma coisa. Alguns estudos sociológicos, eles são decorrentes de trabalhos de campo. Você está interagindo com as pessoas. Mas outros não. São decorrentes de análise de dados e documentos. Independentemente do formato do seu estudo, existe ali um sentido subjetivo que pode ser analisado. Por exemplo, só um instantinho. Gente, vez ou outra, eu sou as atribulações do trabalho em home office. Então, vamos lá. Essa parte é muito importante para que vocês, né, comecem a desenvolver um entendimento desse tipo de abordagem sociológica. O sentido é o subjetivamente visado em uma realidade, um caso histórico, um tipo puro construído pelo agente. Não se trata de um sentido objetivamente correto ou verdadeiro. Veja bem, como eu dizia, o seu estudo pode ser o estudo de um texto literário, de uma matéria de jornal, de dados de um survey, de entrevistas, de análise de grupo focal. Você pode estudar vários materiais. Independentemente disso, você vai estar lidando com o sentido subjetivo, certo? Por exemplo, você resolveu estudar a percepção. Nós estamos, não sei se vocês receberam, até ótimo perguntar disso. Vocês receberam um questionário que o Centro de Humanidades encaminhou para vocês sobre o estudo remoto na pandemia? Sim, professor. É um monte de questão? Peguei. Pronto. O que é que aquele questionário está querendo saber de vocês? Toda a minha vida. Pronto. Era sobre o ensino remoto. Era sobre o ensino remoto.
Pronto. Mas ele está buscando, né, percepções sobre esse ensino remoto, como é que foi, se você se sente satisfeito, se você se sente satisfeito, então ele está buscando essas ações, essas práticas, essas percepções sobre este fenômeno. É uma forma da sociologia estudar um fenômeno social. Além de esse estudo por questionário, a gente também pode estudar um texto, a Bíblia Sagrada. Então, você pode estudar lá a Bíblia e entender que na Bíblia existe um sentido subjetivo próprio da religião, né? Seja no Antigo Testamento para os judeus, para o judaísmo, seja no Novo Testamento para o cristianismo, o encontro dessas duas formações religiosas, desses dois sistemas de pensamento. Então, ali também na Bíblia existe um sentido subjetivo. Uma matéria de jornal também tem um sentido subjetivo. O discurso de um político, seja um discurso de um político que atua no presente ou de um político que atua no passado, existe ali um conteúdo subjetivo, certo? Quando vocês atribuem análises conceituais, quando você vai fazer um estudo de conceito, de revisão da literatura, existe também ali um sentido subjetivo que pode ser analisado por meio de um tipo puro construído, né? Então, em geral, quando vocês vão fazer entrevistas, esse ator, o agente, ele não está remontando a vida dele. Ele está construindo, ele está elaborando uma maneira de falar do que ele viveu. Uma interpretação, um tipo puro construído. Né? Nunca a entrevista é o resultado, é uma tradução da vida que ele viveu, mas ou da maneira como ele experimentou um determinado tipo de acontecimento. Ela é a tradução, né? Ela é a interpretação da pessoa sobre aquilo. Vocês vão entender um pouco melhor isso nas aulas lá de metodologia e no avançar do curso. O que é importante agora entender é que este sentido subjetivo é, para o Weber, o elemento com o qual a sociologia trabalha. Certo? Então, diferentemente ali dos fatos sociais do Durkheim, das condições materiais da vida material, o que o Weber está interessado é entender, é compreender o sentido subjetivo da ação de pessoas que vivem em sociedade. Pronto, essa é a base, é o fundamento da proposta de sociologia compreensiva do Max Weber. Certo? Dúvidas, questões? Não? Tá tranquilo? Todo mundo, né? Entendeu. Perfeito. Para você entender um pouco isso, é fundamental a compreensão de alguns conceitos. E um deles é o conceito de ação social. Certo? Ação social é toda conduta orientada pelo comportamento de outros, estejam presentes ou ausentes na interação, seja o comportamento deles passado, presente ou futuro. Os outros podem ser indivíduos conhecidos ou uma multiplicidade indeterminada de pessoas completamente desconhecidas. O que é que isso significa? Professor, Diga. essa definição de ação social que o senhor apresentou é uma citação de alguma obra do Max Weber? Todos os conceitos que eu estou apresentando aqui estão lá no livro que eu coloquei no mural, Economia e Sociedade. É uma citação, sim. Tá? Ok. Está elaborado exatamente do mesmo jeito.
que eu acho que lá ele coloca omissão e tolerância, não coloquei aqui, mas é uma referência, é a citação, a referência. Então, a primeira aula, nós trabalhamos com aquele texto do Gabriel Kuhn, que está lá, Introdução no Mural, e hoje nós estamos trabalhando com economia e sociedade, mais especificamente a primeira parte, que trata dos conceitos fundamentais de sociologia compreensiva. Beleza? Então, Cláudio, está lá disponível esse capítulo no nosso mural, tá bom? Você pode baixar em PDF, estão todos esses conceitos lá. E esse documento também está à disposição de vocês, tá bom? Então, esse é um conceito retirado de economia e sociedade. Vamos tratar dele, certo? Cláudio, eu vou lhe pegar como exemplo, tá bom? Cláudio falou, Ok. vou lhe usar como exemplo. Vamos imaginar aqui uma situação. Eu adoro fazer isso assim na sala de aula, interagindo e brincando um pouco com vocês. Mas vamos fazer aqui, tá? Cláudio. Vamos imaginar o Cláudio como um homem solteiro, que está em seu apartamento. E o Cláudio tem alguns hábitos, certo? Ele tem alguns hábitos, assim, curiosos. Cláudio tem uma pia, né, que passa em geral um mês inteiro, né, assim, com tudo sujo, assim, uma pia com a pilha assim de louça suja. O apartamento, as condições de higiene que Cláudio vive são muito precárias, são realmente muito difíceis, né? Uma pessoa realmente muita coisa. Cláudio faz umas compras assim muito esquece dinheiro da casa de Cláudio, porque é, digamos assim, inabitável. Você se reconhece nesse exemplo, Cláudio? De forma alguma. Cláudio realmente tem hábitos de higiene assim que são. Cláudio é relaxado, certo? Não está nem aí para nada. Não liga, não se importa com a limpeza da casa. Eu poderia dizer que, lendo isso daqui que vocês. Gente, eu já estou assim, perdendo. Fica caindo, tem problemas, Larissa. É irritante. Então, vocês ouviram o exemplo? Assim, eu perguntei se vocês acharam que vocês achavam que esse hábito do Cláudio, né, de conviver com a imundície na casa, vocês acham que é uma ação social? Alguém gostaria de dizer? Pode escrever no chat, gente, só para vocês interagirem. Mariana, você disse sim? Foi? Pronto. Perfeito. Da maneira como eu traduzi, não dá nem para saber assim direito, né? Obviamente, eu dei um exemplo assim muito até esdrúxulos assim. Mas assim, só um minuto. Pronto. Então, dado assim dessa maneira, assim, tão esdrúxula, eu posso deduzir que, na verdade, o comportamento do Cláudio corresponde a hábitos dele. Certo? Ele tem determinados hábitos, ele não se importa com sujeira, não se importa com mau cheiro, nada disso, e vive bem ali no seu apartamento sujo, certo? É um sentimento dele. Outras pessoas, pelo contrário, têm mania de limpeza, não pode ver nada fora do lugar, não pode ver nada ajeitado,
desajeitado, desorganizado, uma coisa fora do lugar, vai lá e tem que arrumar. Então, nós estamos falando de ações, mas nesses casos especificamente, que envolvem um hábito, o seu jeito de ser, não necessariamente eu estou falando de uma ação social no sentido que o Weber está querendo que pretende trabalhar. Certo? Agora, vamos imaginar uma outra situação. Tá bom? Vamos imaginar que Cláudio, certo? Entrou no Tinder. Cláudio, você tem esse serviço, Cláudio? Você usa esse serviço? Não, professor. Mas vamos imaginar, na nossa situação hipotética, você está lá, certo, Cláudio? Cláudio, né, está lá procurando uma pessoa e consegue. Nas suas buscas, mais de 3 anos usando o aplicativo, ele consegue finalmente, né, dar o match e marcar um encontro. Cláudio convida a pessoa que ele encontrou no aplicativo para um jantar. Aonde? No meu apartamento imundo. Seu novo apartamento imundo, certo, Cláudio? Cláudio, então, é tomado por um desespero decorrente da sua avaliação de que vive em condições de imundície inaceitáveis para uma pretendente. Né? Cláudio tem um sonho, né, que é encontrar uma namorada com quem ele vai namorar 2, 3 dias e casar. Então, ele muito, né, tomado por esse sonho, tomado por esse desejo de casar em 3 dias, Cláudio vai até o supermercado. Compra produtos de limpeza que ele nem sabia que existiam. Foi todo mundo novo. Cláudio só tinha em casa um detergente, umas que boa assim, e pronto. Assim, era o mínimo do mínimo para fazer ali eventuais limpezas. E ele vê, né? Aí compra os produtos, várias coisas aromáticas, bom ar, tudo lá de limões, ervas, frutas vermelhas, uma coisa assim. Compra coisas aromáticas, vai nas sessões, chega em casa, Cláudio lava a louça, passa coisas, cozinha linda, vai, tudo tal, e não sei o quê, e pá, e limpa, deixa tudo brilhando. Ficou, Cláudio, parabéns, apartamento impecável, trocou as cortinas, roupa de cama, coisas, tudo. O apartamento do Cláudio está irreconhecível. Fabuloso, fantástico. Cláudio, obviamente, sabe cozinhar ovo e arroz. Né? Não teria habilidade para casar, mas foi lá, chegou aqui, viu aqui na Parquelândia, tem uma loja de doces e salgados aqui maravilhosa, encomendou uma torta de frango, encomendou doces maravilhosos, preparou um jantar, passou no mercado, comprou salada, né? Tomate cereja, comprou tomate cereja para fazer a salada, tudo lindo, tudo perfeito, tudo maravilhoso. Cláudio prepara tudo maravilhoso, marcou às 7 horas o seu encontro com essa pessoa com quem, depois de 3 dias muito felizes, Cláudio já casaria assim, muito, de uma maneira muito madura, muito construída, né? Tata, Paulo, é a Tata que eu estava falando. Não quis fazer a propaganda aqui, quis fazer o merchan. Então, Paulo combinou o encontro às 7 horas da noite. Certo? Então, dão 7, dá 8 horas, dá 9 horas, dá 10 horas, dá 11 horas, da meia-noite, e Paulo começa a se perguntar e achar
que talvez a pessoa com quem ele estava conversando há 3 anos pudesse não aparecer. Então, meia-noite ele manda uma mensagem, né? A pessoa sumiu, Cláudio está bloqueado em todas as redes sociais, a pessoa não existe mais. Cláudio fica imaginando, né? Chora durante toda a madrugada em posição fetal, né? Em desespero, né? E fica aí anos e anos fazendo terapia, né? Em função dessa situação terrível que ele viveu nessa noite, né? Essa ação do Cláudio foi uma ação social, será? Vocês acham assim, que tem a ver com o que a gente está discutindo, com essa problematização? Acho que sim, professor, porque ele esperava alguma coisa, né, disso. Não sei se tem a ver com... Enfim. Pronto, Erivan. Erivan usou uma palavra aí, olha. Cláudio esperava alguma coisa. Durante todo o dia, o Cláudio ele fez várias coisas que estavam associadas à expectativa de uma outra pessoa. Ele não conhecia essa pessoa, ele nunca viu. Ele não teve uma interação face a face com ela. Ela nem apareceu ao encontro. Mas toda a conduta do Cláudio foi orientada por expectativas que ele visava satisfazer nesta outra pessoa. Certo? Ele arrumou a casa, né? Ele pegou, já fez ali toda uma preparação, quer dizer, ele visava ter um ambiente limpo, ele visava ter uma comida boa, ele tinha toda uma série de intenções românticas, afetivas, que ele visava, né, realizar naquele encontro. Então, toda a conduta do Carlos, ela foi mobilizada por isso. Certo? O tempo inteiro nós realizamos coisas como o Carlos fez. Estou falando aqui de coisas que tem nada a ver no sentido do caimiano, viu? Foi só um elemento linguístico, retórico que eu usei, tá? O tempo todo nós fazemos coisas fundamentadas na expectativa que nós visamos atender dos outros. Não é? Você pode se gostar de se vestir de qualquer... Assim, pouco importa a maneira como você gosta, né, de se vestir. Mas, por exemplo, se nós estivéssemos na sala de aula, todos nós estaríamos dentro de expectativas que a gente precisa atender. Quando a gente atua em relação... Por exemplo, as pessoas que têm fé em Deus nunca viram Deus. A maioria das pessoas nunca viu Deus. Né? Conhece ali os documentos, as palavras do pastor, do padre, tudo, e vão, mas elas mesmo assim orientam a sua ação com base nesse sentido. Não está em julgamento se isso está certo ou errado. Certo? Milhões de pessoas irão sim atender ao chamado do presidente da República para no dia 7 de setembro estarem em um ato que até agora não sabemos exatamente para o que é, né? Assim, né? É fechar os STF, agora já foi dito que não, é só para... É contra a censura só. Então, não sabemos. Mas para a socióloga, para o sociólogo, o que interessa é que há um sentido. Essas pessoas visam algo ao se manifestarem politicamente. Certo? A maior parte de vocês,
a maior parte, uma grande, né, uma parte das pessoas acredita que vive, né, seguindo orientações religiosas, que não necessariamente tem qualquer implicação, né? Por exemplo, tem pessoas que tem alguns segmentos religiosos que têm proibições de comer algum tipo de alimento, né? Pronto. Uma vez eu fui na casa de um grupo de pessoas evangélicas que eles não comiam sangue, né? Não podia ter sangue no sarrabulho. Eu fui comer um sarrabulho e não tinha sangue. E eu achei muito interessante isso, né? Muito menos gostoso, né? Sem o sangue. Mas faz parte daquela orientação, né? Muita gente, vocês vão dizer assim, tem aquela coisa meio impressionante, né? Os testemunhos de Jeová não aceitam receber ou doar sangue, tudo. É uma orientação, né? Tem um sentido para essas pessoas, certo? Muitas pessoas cometem crimes. A maioria das pessoas não vão cometer crimes, né? Um grande número de pessoas não comete crimes, mas muitas pessoas cometem crimes, matam, traficam, roubam. Para essas pessoas, isto também tem um sentido. E envolve a relação com os outros. Então, quando o Carlos estava lá, né? O Cláudio estava lá, só reagindo, vivendo como ele bem queria, ali era um comportamento, né, subjetivo, um gosto do Cláudio. Mas quando ele agiu visando atender expectativas sociais, aí eu tenho uma ação social. Né? O que é que a gente faz nas instituições? Nós agimos visando atender determinadas expectativas sociais. O que é que a gente faz numa empresa? Atuamos visando atender expectativas. Né? Quando você vai abrir um negócio, você o faz pensando no mercado, pensando no público, pensando em como você vai poder atender expectativas de determinadas pessoas. Então, se você resolve abrir um restaurante, você não está pensando em montar o seu cardápio baseado naquilo que você come. Claro, você pode ter uma alimentação ótima e tudo, mas você gosta de todo dia você quer comer feijão com ovo. A sua comida preferida é feijão com ovo. Certo? Seu restaurante pode ter o feijão com ovo? Pode ter o feijão com ovo. Mas é interessante que você, né, procure atender demandas mais variadas, que expandam além da sua. Certo? De pessoas que você conhece e de pessoas que você não conhece. Todos os dias, vocês fazem coisas considerando o comportamento de pessoas que vocês nunca vão ver na vida. Mas vocês visam atender às expectativas. Quando vocês circulam pela cidade, quando vocês interagem se comportando, seguindo determinadas leis, né, que regem as relações sociais, quando vocês têm um comportamento que busca ser adequado e seguir as convenções sociais, todo momento vocês fazem isso, esperando que atender determinadas expectativas sociais. O Weber ele tem uma coisa muito interessante, porque boa parte do trabalho do Weber é relacionado à economia. E quando a gente escuta falar de economia, parece assim que a economia ela trata assim, de números, né? Parece que as alíquotas, os produtos, as mercadorias, né, elas têm uma vida própria, como Marx dizia. Um dos problemas do capitalismo é uma reificação da realidade social.
condutas humanas passam a ser tratadas como se fossem objeto. E o Weber busca justamente trabalhar a sociologia como buscar o sentido subjetivo, porque essas construções são objetivações do mundo social. Então, é como se a gente buscasse desconstruir, né, essas objetivações para entender justamente esse sentido. Então, o que é a economia dentro dessa perspectiva? Ela é um conjunto de ações e relações. São movimentações que as pessoas fazem umas em relação às outras. Para produção, comércio, distribuição e acumulação, né, de riquezas, de capital. Então, é muito interessante observar. Em vários momentos, Weber vai tratar de assuntos e temas que se relacionam com assuntos e temas que foram tratados pelo Marx e pelo Durkheim, mas o objetivo dele é observar isso. Então, se eu vou estudar como, na perspectiva compreensiva, o comportamento de empresários, não me interessa só essas taxas, não me interessa só saber de indicadores, né, de determinadas práticas, mas me interessa saber como, né, esses empresários se comportam, o que é que eles qual o sentido da sua conduta, o que é que eles visam, quais são os seus objetivos, como é que eles se comportam em relação aos públicos, certo? Então, é isso que persegue uma perspectiva sociológica weberiana. Então, o Weber dá um peso muito grande a essa questão do sentido subjetivo. Então, tá lá, interessa ao Weber saber por que o Cláudio, né, como o Cláudio orientou a sua conduta, né? Qual foi como ele trabalhou essas expectativas. Claro que essas expectativas do Cláudio, esse sentido subjetivo do Cláudio, ele não acontece por acaso, certo? Existe uma história, existem condições objetivas que possibilitaram que o Cláudio agisse dessa maneira. A sociologia weberiana pressupõe que você vai analisar essas causalidades e desses sentidos e as condições que tornaram esse sentido possível, tá? Obviamente que em todas assim como na concepção do Marx e do Durkheim, a concepção do Weber também tem determinadas lacunas que vão ser desenvolvidas por estudiosos, né, que continuaram, que seguiram os seus passos durante o século XX. Então, você vai ver muitas lacunas quando vocês, né, forem parar para ler Economia e Sociedade, que é um livro muito denso, muito complexo. Vocês vão ver que é muito conceitual, né? O Weber não desenvolve muito alguns aspectos do estudo da ação social. Isso está até melhor, mais bem desenhado do ponto de vista metodológico em A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que é um livro que eu acredito que vocês vão ver na Sociologia 2. Tá? Um livro muito importante, recomendo que vocês leiam. Acho que tem algumas obras que são incontornáveis, tá? Recomendo demais, tá? Tem que ler o Capital, eu sempre recomendo a Ideologia Alemã, 18 de Brumário, as formas elementares da Ideologia Alemã e o 18 de Brumário, do Marx, as formas elementares da vida religiosa do Durkheim e, sem sombra de dúvida, acho que a Economia e Sociedade, mas, sem sombra de dúvida, ainda mais importante, a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. São livros que vocês não podem deixar de ler, né? As regras do método sociológico também, do Durkheim. Então, são livros que vocês não podem deixar de ler. São obras
fundamentais, que são assim basilares para a nossa ciência. Então, lá na Ética Protestante, vocês vão ver um pouco como Weber maneja essa sua arquitetura, né? Esses seus conceitos, as dimensões do trabalho sociológico para o qual ele quer chamar a atenção. Tá bom? E aí, vocês lembram lá dos tipos ideais? O que são esses tipos ideais? Vou voltar lá um pouquinho. Ó. Os tipos ideais, né? Eles são modelos conceituais pelo qual o pesquisador e a pesquisadora confrontam a realidade estudada, que na prática é sempre mais diversa e complexa. Certo? O Weber vai utilizar esta ferramenta sociológica para fazer uma reflexão sobre tipos ideais de ação social. Essa tipologia, ela é interessante para a gente entender. Não é tão interessante assim as sociólogas e os sociólogos, eles não vão hoje assim trabalhar com isso de uma maneira assim muito dura, né? Vão relativizar um pouco mais isso, mas é interessante para a gente justamente atender alguns aprofundamentos, alguns adensamentos do conceito, tá? Então, o Weber vai lá, né, tentar observar isso, só um instantinho. Pronto. Então, esses tipos ideais, eles são desdobramentos desse conceito. Certo? Weber já tentando pensar algumas categorias do mundo social e que, de certa maneira, ajudam a observar determinadas relações, determinadas ações. Certo? Na prática, nenhuma ação social ela corresponde exatamente a um desses quadros, a um desses referentes. Elas, na prática, são plurais. Mas o Weber tenta arriscar aqui uma conceituação, uma caracterização típico-ideal, para justamente possibilitar que a gente faça estudos sobre como isso acontece na prática. A ética protestante do espírito do capitalismo é muito interessante porque vocês vão ver que ele faz modulações, ele faz uma análise fundamentada nessa conceituação, nesse modelo conceitual. Mas ele é, como eu disse, um modelo conceitual que tem muito mais uma finalidade heurística do que ser uma referência, um enquadramento em que você vai reduzir as ações a esses quatro modelos, tá? Mas eles estão lá em economia e sociedade. O Weber vai dizer assim, olha, as ações sociais que a gente vai encontrar, com as quais a gente vai se deparar nos estudos sociológicos, elas são fundamentalmente de 4 tipos. Na prática, elas são muito variadas, mas esses 4 tipos dizem algo sobre as ações sociais que acontecem, né, nas sociedades, nos nossos campos de pesquisa, nas nossas áreas de estudo, tá? E aí estão. Então, são 4 tipos puros. Ação social racional referente a fins, ação social racional referente a valores,
ação social afetiva e ação social tradicional. O Weber vai dizer que as ações que são sociologicamente estudáveis são essas duas aí dos quadradinhos de cima, as ações racionais, referente às fins e valores. As outras duas estariam no limite da interpretação sociológica, porque elas não envolvem apenas uma racionalidade, elas ultrapassam, né? Elas envolvem outros elementos. Hoje, a sociologia não trabalha com essa separação. Isso foi muito criticado como um modelo racionalista, e hoje nós fazemos estudos mais complexos, onde as tradições e os afetos também são elementos considerados, certo? Então, essa separação entre ações racionais e ações irracionais, que marcaram muito essa primeira abordagem weberiana, não é feito hoje, não é feita essa separação nos estudos de sociologia, tá? Depois isso, inclusive, vai ser reconsiderado por estudiosos da sociologia weberiana, como Alfred Schutz, e essa história foi, assim, de certa maneira, foi feito várias reconsiderações a respeito disso, tá bom? Então, mas é importante que vocês conheçam esse exercício, né, heurístico feito pelo Weber, para a explicação dos fenômenos sociais, vinculados à ação social. Então, Weber vai dizer, essas ações são fundamentalmente de 4 tipos, tá? Racional referente a fins, racional referente a valores, afetivo e tradicional. Racional referente a fins é toda conduta cujo sentido subjetivo visado tem como finalidade um certo cálculo para o sucesso, para o alcance daqueles objetivos. Então, é toda conduta que envolve um certo cálculo racional para alcance de determinados objetivos, certo? Vinculados a interesses que podem ser materiais, sexuais, afetivos, né? Políticos. Então, ela está vinculada a um cálculo racional. É toda conduta que envolve esse cálculo racional para alcance de determinados objetivos de interesse do agente. Alguém pode me dar um exemplo de ação racional referente a fins? Pelo que eu falei, vocês conseguem imaginar a conduta de algum agente? Acho que investir dinheiro, né, professor? Quando você investe dinheiro em alguma coisa. O empreendedor, o investidor, né, o empresário, em geral, é esta figura na qual o Weber está pensando, certo? É toda a conduta dos agentes que tem objetivo, né, envolve um cálculo racional, ali você vai projetar, você vai delimitar, você vai operacionalizar um conjunto de recursos para alcançar aquele fim. Então, se você vai abrir uma empresa, em geral, você vai fazer, né, um cálculo do capital, você vai considerar o seu público-alvo, certo? Eu gosto muito de comer, de pegar assim um cuscuz, né? Aí eu boto manteiga, leite, e aí eu gosto também de colocar no meu cuscuz assim, o bacon, né? Eu faço um bacon, aí aquela gordura do bacon, aí eu jogo uma maionese, um requeijão, e aí uma manteiga de garrafa, né? Essa gordura toda, aí eu faço ali uma coisa, fica maravilhoso, boto lá. Eu adoro comer isso, eu acho que as pessoas vão adorar, e por isso eu vou abrir um restaurante, vou investir R$1,5 milhão em vender esse negócio. O coração que lute. O coração que lute, né? Você não abre uma coisa desse jeito, né? Você iria ao fracasso. Em geral, você vai fazer cálculos muito... Você vai dizer assim, olha, eu quero abrir um restaurante, eu vou pensar qual é o público, qual é o local. Eu quero abrir um restaurante no Benfica. Qual é o meu público? Eu vou alcançar os estudantes, eu vou alcançar os servidores,
eu vou alcançar os vegetarianos, os veganos, eu vou alcançar... Qual é o público? Então, sabendo qual é o público, eu tenho que fazer uma estimativa de negócio, considerando os outros estabelecimentos comerciais. O que é que já tem no Benfica que o meu restaurante poderia ser um diferencial? Como é que eu vou... quanto eu vou investir, por quanto tempo, qual é a minha margem de lucro que eu vou alcançar, quais são os meus custos, né? De equipamentos, de local, de pessoas. Então, eu tenho que fazer uma série de cálculos para chegar a isso. É também a ação típica ideal da pesquisadora e do pesquisador. Vocês, em um determinado momento, vão ser convidados a fazer um projeto de pesquisa. Então, lá você tem que dizer qual é o seu objeto, quais são os seus objetivos e como você vai fazer para alcançar aqueles objetivos. Quais são os resultados da tua pesquisa e como é que tu vai chegar àqueles objetivos. Então, todas essas ações são orientadas por fins racionalmente calculados. Certo? Então, o sentido subjetivo envolve essa referência. Esse seria um tipo de ação. O outro tipo, pensado pelo Weber, é a ação racional referente a valores. Certo? A maior parte de vocês... Seria muito bom para as nossas vidas se nós pudéssemos eliminar, né, aquelas pessoas que, de certa forma, são obstáculos para a nossa felicidade. Então, se nós pudéssemos, né, eliminar essas pessoas, nós estaremos aí, né, em grande vantagem, nós estaremos aí, né, seria só sucesso. Mas você tem aquelas pessoas que fazem sua vida, né, que lhe puxam para baixo, e você, infelizmente, por conta de valores construídos por esta sociedade, não pode matá-las, né? Matar, preservar a vida, garantir o direito à vida, são valores que devem ser respeitados. Né? Qual é o drama desse governo? Justamente ter que respeitar os valores republicanos e democráticos. Esse é o drama, né? Porque para atingir seus fins, eu gostaria de eliminar, mas não posso fazer isso, né? Eu tenho estruturas, eu tenho instituições que vão reger, né, a sociedade por meio de valores que estão estabelecidos por regulamentações legais, objetivas. Então, tá lá. A mesma questão é quando você... o racional referente a valores é toda conduta cujo sentido subjetivo da ação ele leva em consideração os valores, né, que eu pretendo preservar. Então, quando eu me comporto de maneira republicana, democrática e na perspectiva dos direitos humanos, eu estou preservando valores que constituem essa sociedade. A mesma questão quando eu me comporto de acordo com os valores da igreja, né? Eu acompanho um determinado tipo de culto, tenho um determinado tipo de crença, então eu sigo aqueles ensinamentos, certo? Em todas as etapas da minha vida. É muito interessante porque vocês vão observar, alguns já podem ter imaginado assim, professor, inclusive o empresário ele pode ter valores e aquele negócio dele está vinculado a esses valores. Ele pode ser um empresário que não vai, né, que prefere, que é cristão. Então, por mais que ele vise um determinado público, ele vai tentar respeitar valores cristãos dentro do seu estabelecimento. Exatamente. Na prática, essas coisas elas não estão separadas. O Weber, inclusive, vai olhar como a ética protestante, ou seja, uma conduta racional referente a valores, se encontrou com o espírito do capitalismo, ou seja, uma ação racional referente a fins.
E ele analisa isso ao estudar justamente a reforma protestante, né? Então, na prática, essas coisas, elas realmente, vocês pensaram corretamente, essas coisas, elas não estão separadas. Elas não estão separadas. A separação, ela é conceitual. Ela serve para nos ajudar a entender que o mundo social, a ação das pessoas, a ação social de determinados agentes, ou seja, de pessoas que vivem em sociedade, ela é constituída por sentidos subjetivos racionais, seja em relação a fins que os indivíduos querem alcançar, seja em relação a valores que eles pretendem preservar. Certo? O fim pode ser um fim afetivo, amoroso, por exemplo, o Cláudio, quando estava lá na sua ação, ele visava ter sucesso. Qual era o sucesso que ele esperava? Ele visava, né, que a pessoa com quem ele conversou durante 3 anos no aplicativo o amasse, se apaixonasse por ele. Então, ele fez tudo de maneira racional para alcançar aquele fim. O fim qual era? O amor. Então, aí eu estou tratando, né? O V vai dizer, o fim é o amor. Mas a ação do Cláudio, ela foi só afetiva? Não, ela foi racional, que visava um fim. E o que é uma ação afetiva? É toda a conduta que acontece movida por um sentimento, por uma emoção. Então, não sei se vocês viram, a Marília, que acho que não é dela, mas ela sempre diz uma coisa que é muito assim, professor, fulaninho ficou muito emocionado. A Marília é a pessoa que trabalha comigo lá no Centro de Humanidades, a servidora. Aí a Marília diz, fulaninho é muito emocionado. Eu acho tão engraçado isso. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, né? Mas é justamente isso, são aquelas expressões, né, emocionadas. Certo? O amor é uma ação afetiva. Quando você age por forte paixão, quando você age por amor, é uma ação afetiva. Mas alcançar o amor é uma ação racional referente a fins. O Cláudio, ele estava movido por alcançar, por conseguir seduzir aquela pessoa. Aí, se ele, por exemplo, essa pessoa está andando na rua e alguém encontra, né, uma outra pessoa com quem ela tinha uma relação afetiva que resolve atirar nela e o Cláudio salta na frente da pessoa. Aí sim, o Cláudio não agiu de maneira racional referente a fins, ele agiu por forte emoção. Ele agiu de maneira afetiva, ele agiu para proteger. E essas coisas estão juntas e misturadas. Cláudio estava já apaixonado quando estava fazendo tudo aquilo para ter sucesso no seu encontro romântico? Sim, estava. E mais uma vez eu insisto com vocês, essas coisas na prática não estão separadas. Elas só estão separadas conceitualmente para que um professor de sociologia possa dar aula para futuras e futuros professores e professoras de sociologia. Certo? Então, a prática, ela é muito mais complexa do que o conceito consegue dar conta. Por fim, o último tipo puro de ação é a tradicional, que é a conduta cujo sentido subjetivo envolve o costume, envolve os hábitos, né, costumeiros de uma determinada sociedade. Então, Larissa, eles não só podem, eles coexistem. Isto é para análise, isto aqui é para estudo deles. Na prática, eles coexistem. Essas coisas estão todas vinculadas. Né? Costume, a maneira, né, como a gente come. Óbvio, um costume está mobilizado por afetos? Está.
Os nossos hábitos alimentares são costumes pelos quais a gente é apaixonado. Né? Quando a gente sai do país, que não tem nosso arrozinho com feijão, gostoso, delicioso, a gente sente falta. E a gente começa a pensar racionalmente como fazer para suprir essa falta. Então, na prática, Larissa, está tudo junto e misturado. Na prática, todas essas coisas coexistem. É na análise que eu separo. E eu separo para confrontar a realidade e poder entendê-la. É um exercício, é uma possibilidade teórico-metodológica para compreender a realidade na qual essas coisas estão misturadas. Certo? Isto é um pouco confuso? É um pouco confuso. Leva um tempo para você digerir, para você entender. Certo? O Weber está lá mostrando conceitos. Olha, na ação social, eu posso dizer que tem 4 tipos. E o seu estudo vai tentar analisar como essas coisas acontecem na prática. Certo? Você vai se prender a esses conceitos? Não. Mas, por trás desse exercício, tem uma concepção teórico-metodológica que ainda hoje é muito interessante e nos ajuda em muito ao realizar nossos trabalhos de pesquisa. Não presos a essa formatação, mas ao que o Weber tentou explicitar a partir dela. O exercício que ele tentou elaborar aqui. Então, hoje, vários pesquisadores e pesquisadoras já não trabalham com a ideia de racionalidade, trabalham com a perspectiva de intencionalidade, motivação, disposição, onde não necessariamente os agentes atuam de maneira racional, mas eles sempre atuam buscando um determinado sentido, que pode ser muito mobilizado por paixões. Né? Então, hoje a teoria sociológica já está bem mais sofisticada, mas é super importante que vocês entendam isso para entender o desenvolvimento. Porque quando você não entende o fundamento, a base, né, da ciência, você não vai conseguir lá na frente dar conta da complexidade das questões, porque você não conseguiu entender o básico. Então, esse é o básico. Certo? Existem ações sociais que refletem determinadas condutas, cujo sentido subjetivo pode nos indicar uma ação racional referente a fins, outra em relação a valores, uma relação afetiva e uma relação tradicional, que são os hábitos consolidados, no qual eu reproduzo um determinado tipo de conduta, já sem pensar muito sobre isso, né? Cada um desses conceitos do Weber são tipos ideais, certo? E aonde consiste a objetividade? Quando é que ele sai, né? Quando ele deixa de ser tipo ideal e passa a ser... Quando eu estudo, quando eu faço pesquisa. Aí, quando eu faço pesquisa, aí eu pego esses elementos, confronto com a realidade, e aí eu consigo explicar de maneira interpretativa as ações que eu observei no meu trabalho de investigação. Certo? Mas esses são modelos, são conceitos tipo ideais que vão ajudar, que podem ou não, né, serem objeto de preocupação de sociólogas e sociólogos que vão olhar como, na prática, essas coisas se movimentam, acontecem e estruturam o mundo social. Gente, dúvidas, questões, alguma coisa que vocês queiram aqui relacionar? Então, bem, eu vou parar aqui, tá? A gente está com 1h15. Eu vou parar aqui. Vamos fazer um intervalo de 30 minutos. Às 8 horas a gente volta e a gente vai um pouquinho... vamos até ali 9h45, tá? Não, 8 horas.
até 9h45, tá bom? Com a segunda parte da aula. Porque agora, na segunda parte, a gente já vai entrar no conceito de relação social. Só que, para não interromper, eu quero que... eu prefiro trabalhar em separado, porque aí tem mais conexão com a segunda aula, com a segunda parte, né, que é sobre dominação, e eu vou, então, concluir aqui, vou interromper aqui a gravação.